Seja bem-vindo. Nesta videoaula, falaremos sobre o gráfico de uma função quadrática. Exemplo de número 1. Eu tenho a função f de x é igual a x2 menos 4x mais 1. O gráfico da função quadrática é uma parábola com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Então, para escolher os valores para x, eu vou pegar o ponto central, que é o x do vértice, pegar pelo menos um valor antes e um valor depois. Para determinar esse valor central aqui, eu tenho que calcular o x do vértice. X do vértice eu sei que é menos b sobre 2a. Eu tenho que x do vértice é igual. Os coeficientes dessa função aqui são a igual a 1, b igual a menos 4, coeficiente b, e o coeficiente c igual a 1. Então, eu tenho o oposto de b, o b menos 4, o oposto de menos 4, e o oposto de b, o oposto de menos 4 é mais 4, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Logo, o x do vértice é igual a mais 4 dividido por 2. X do vértice é igual a 2. Então, eu determinei esse valor central. Agora, eu vou pegar um valor antes e um valor depois. Então, eu vou pegar aqui o 1, o 2 e o 3. Agora, eu vou determinar o f de x correspondente. Para x igual a 1, eu tenho f de 1. f de 1 é igual a, substituindo x por 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 1. Então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 1. f de 1 é igual a 1 mais 1, 2, menos 4. f de 1 é igual a mais 2 menos 4 dá menos 2. Agora, calculando o f de 2. f de 2 é igual, substituindo x por 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 1. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 1. Então, f de 2 é igual a 4 mais 1, 5, menos 8. f de 2 é igual a 5 menos 8, menos 3. Portanto, o resultado é menos 3. Agora, calculando o f de 3. f de 3 é igual, substituindo x por 3, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 1. f de 3 é igual a 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. Menos 4 vezes 3, menos 12, mais 1. Logo, o f de 3 é igual a 9 mais 1, 10, menos 12. f de 3 é igual a 10 menos 12 dá menos 2. Portanto, o f de 3 é menos 2. Notem que esses valores aqui têm que ser iguais. Agora, construindo o gráfico, eu tenho o ponto 1 e menos 2, ou seja, o x é 1 e o y é menos 2. Eu tenho este ponto aqui. E agora, eu tenho o ponto 2 e menos 3. Então, está aqui o ponto 2, x é 2, e o y é menos 3. Está aqui. Eu tenho o ponto 3 e menos 2. Então, 3 e menos 2. Está aqui. Aí está o gráfico da função. Notem que esta parábola tem concavidade voltada para cima. No exemplo 2, nós temos a função f de x igual a menos x2 mais 6x mais 1. Nós vamos proceder da mesma forma. Nós vamos encontrar o valor central aqui, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Nesta função aqui, o a é igual a menos 1x2.
o B é igual a 6 e o C é igual a 1. Nós temos x do vértice é o oposto de B. O oposto de B, o oposto de 6, menos 6. 2 vezes A é 2 vezes menos 1. Então, x do vértice é menos 6 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. X do vértice é menos 6 dividido por menos 2, dá mais 3. Menos dividido por menos, mais 3. Então, o valor central é 3. Pego um valor antes, vou pegar aqui o 2, e um valor depois, que é o 4. Agora eu vou calcular o f de 2. f de 2 é igual a menos, o x é 2, 2 ao quadrado, mais 6 vezes o x, que é 2, mais 1. Então, eu tenho que f de 2 é igual a menos 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12, mais 1. f de 2 é igual a menos 2 vezes 2, 4, mais 12, mais 1, mais 13. f de 2 é igual a menos 4 mais 13 dá 9. Então, o f de 2 é igual a 9. Agora, vamos determinar o f de 3. f de 3 é igual a menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, mais 1. f de 3 é igual a menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 6 vezes 3, 18, mais 1. f de 3 é igual a menos 3 vezes 3, 9, mais 18 mais 1, 19. O f de 3 é igual a menos 9 mais 19, dá 10. Portanto, o correspondente ao 3 é o 10. Agora vamos determinar o f de 4. f de 4 é igual a menos 4 ao quadrado mais 6 vezes 4 mais 1. f de 4 é igual a menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 6 vezes 4, 24, mais 1. f de 4 é igual a menos 4 vezes 4, menos 16. 24 mais 1 dá 25. f de 4 é igual a menos 16 mais 25 dá mais 9. Portanto, correspondente ao 4 é o número 9. Agora, vamos marcar estes pontos no gráfico. Nós temos aqui o ponto 2 e 9. O x é 2 e o y é 9. Então, está aqui este ponto. Depois, o ponto 3 e 10. Então, pego 3 no x e vai até o 10. Depois, eu tenho o ponto 4 e 9. 4 e 9. Agora, eu vou fazer a parábola ligando esses três pontos. Está aí o gráfico da função. Notem que esta parábola tem concavidade voltada para baixo. Faremos agora algumas considerações a respeito do gráfico da função quadrática. Seja a função f de x igual a x2 mais bx mais c com a diferente de zero. Esse a aqui, quando ele é positivo, maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. É o caso do exemplo que fizemos. Notem que, nesse exemplo 1, o valor de a, do coeficiente a aqui, é 1. A é igual a 1, ou seja, a é maior que zero. Nós tivemos uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, quando A é positivo, concavidade voltada para cima. Agora, quando A é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. É o caso do exemplo 2. No exemplo 2, nós temos aqui uma concavidade voltada para baixo. Notem que o valor do A aqui é menos 1, ou seja, A é um número menor que zero. Se é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Agora, algumas considerações a respeito do coeficiente b. Notem que, se o b é maior que zero, a parábola
cruza o eixo y no ramo crescente. Ou seja, esse ramo aqui, ó, é crescente, ó. Ela cruza o eixo y no ramo crescente. A parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, mas ela cruza o eixo y no ramo crescente. Quando b é menor que zero, a parábola vai cruzar o eixo y no ramo decrescente. Decrescente. Pode ser tanto concavidade voltada para cima, quanto concavidade voltada para baixo. Agora, quando b for igual a zero, a parábola vai cruzar o eixo y no vértice. Ou seja, o eixo y vai ser o eixo de simetria. Tanto faz, a parábola pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Logo, quando o b for igual a zero, a parábola cruza o eixo y no vértice. Quanto ao coeficiente c, o coeficiente c indica onde a parábola corta o eixo y. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a 3x2 mais 6x mais 4. Então, se o termo c aqui é 4, quer dizer que a parábola vai cortar aqui no ponto 4. Se eu tenho a função f de x igual a menos x2 mais 4x mais 3. Isso quer dizer que eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, cortando aqui no eixo y no ponto 3.